Rural FM. Boa tarde a todos os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Satisfação, mais uma terça-feira. Voltando, né? Semana passada houve um imprevisto do consultório, não deu para chegar a tempo. Voltando aqui à bancada. Então, beleza, hoje a gente vai tratar de um tema que nós temos sempre aquela pergunta solta aqui, acolá dos nossos ouvintes, mas quando é que o envelhecimento ele vai impactar na mobilidade do idoso? Meu pai, minha avó está com uma certa dificuldade, então quando é que a gente percebe o momento em que de fato o envelhecimento vai interferir na saúde dos ossos, dos músculos, das articulações? A gente quando vai adquirindo idade, vai envelhecendo, vai alterando algumas coisas e o sistema osteoarticular vai envelhecendo também. Não necessariamente ele vai adoecendo, mas ele vai tendo alterações conforme o tempo passa. A massa muscular tende a diminuir, a densidade do osso, ou seja, o osso tende a ficar mais oco, a cartilagem das articulações tende a degenerar, principalmente em pessoas que têm uma genética para osteoartrose. Então, são alterações que podem acontecer com o tempo, mas que não necessariamente são doenças. E a ideia é, o quanto antes, cuidar para que isso não aconteça lá na frente. Eu digo o quanto antes, porque a maioria das pessoas tem vergonha de ser velho, não quer estar velho e se nega a cuidar, acha que só o coração fazer um check-up cardíaco resolve. Não, tem o osso, tem o músculo, tem a mente, tem o risco de câncer, tem tudo isso. Então, quando um idoso vem ter alguma alteração que interfere na mobilidade dele, a gente tem que ver se aquela situação foi aguda, ou seja, doutor, meu pai parou de andar de ontem para cá. Ah, meu pai, minha mãe ou minha avó, Foi dormir e acordou sem sem andar, andar. ou há uma semana ela vem diminuindo muito, tá quase, tá se arrastando, tá muito. Então, assim, se é alguma coisa aguda, a gente tem que pensar em doenças, geralmente, que não são localizadas naquele órgão. Uma infecção urinária, por exemplo, altera a mobilidade. Na verdade, qualquer infecção, ela altera a mobilidade do idoso, ele fica com dificuldade de ficar em pé, de trocar o passo, pode afetar, no caso, não é que afeta não, mas afeta os idosos. Tem que ver se não tem alguma doença cerebrovascular, um micro AVC, um infarto lacunar, ou mesmo um AVC que possa estar atrapalhando, se não tem nenhuma deficiência de algum eletrólito, sódio, potássio, vitamina B12, alguma coisa que justifique aquilo e tem que pensar nisso. Se ele antes não era assim de uma hora para outra, ele se intensificou muito, alguma coisa está acontecendo agora. Então, diferenciar. Se é aquela lentificação da marcha, aquela dificuldade de manter se estável em pé, com dificuldade de trocar os passos, ficar desequilibrado ou muito lenta a marcha, aí a gente tem que envolver outras questões. Desde a prevenção, como eu falei, ter cuidado enquanto mais cedo, 60, 50 anos, de fazer atividade física, fortalecer os músculos, se alimentar bem, ter cuidado com a ingestão de cálcio, vitamina D, tudo isso, mas algumas alterações com o tempo podem se tornar doenças. Por exemplo, a degeneração da cartilagem, ela pode, com o tempo, dar sintomas da dor, da inchaço, da articulação, uma artrose, limita o indivíduo, uma artrose, por exemplo, no joelho, no tornozelo, coxo femoral, o desgaste da junta aí pode fazer com que o indivíduo tenha alteração de mobilidade, ele ande menos porque está com dor, ele possa estar andando menos, mais lento, está com dificuldade no equilíbrio porque tem uma artrose que deforma o pé dele e ele, onde ele pisa, a artrose deformou tanto que ele pode ter alteração na mobilidade. Doenças como diabetes também podem alterar a sensibilidade do pé, a percepção de onde é que ele está pisando. A própria sarcopenia, a perda de massa muscular com repercussão no indivíduo, perda de massa e força muscular com repercussão na mobilidade dele, a gente chama isso de sarcopenia, perda de massa, acima do que esperado para a idade dele. Então, músculo fraco, pouco músculo na perna, dificulta o indivíduo se manter equilibrado. Dificulta também alterações na visão, se ele não enxerga bem, ele tem dificuldade, alterações no labirinto, tontura, vertigem, altera o labirinto, medicamentos podem alterar. Então, a avaliação da mobilidade de um indivíduo idoso
passa além de achar que é da idade. É só a gente comparar. As outras pessoas da sua mesma idade têm o mesmo problema? Não, se não tem alguma coisa, a gente precisa resolver. E geralmente são 2, 3, 4 coisas que a gente vai fazendo intervenções, vai controlando a dor da artrose, ele já começa a andar melhor, vai fortalecendo os músculos com a dieta, tirando algum medicamento que possa estar alterando o apetite, vai controlando melhor o diabetes e vai tirando uma coisa, tratando aquela tontura do labirinto, mandando dar uma revisada no óculos se for o caso. Vários fatores a gente vai entendendo, porque um dos pilares da independência, da autonomia, de um marcador de boa saúde na velhice é você poder se deslocar sem problema. Você ir no banheiro, você ir na rua, na cidade, você poder fazer. E quando você perde isso, ou quando isso está ficando cada vez menos, você tendo menos mobilidade, você perde um dos grandes marcadores de saúde na velhice. Um dos objetivos da gente na geriatria, um grande pilar, além de doenças na mente, além de quedas, além de outras várias doenças, é a mobilidade. Buscar o que é que está alterando e aquele que não tem ainda, a gente orienta o caminho para que ele não perca. As pessoas também, não, eu não estou sentindo nada, não, mas eu já tenho 80 anos, será que realmente minha mobilidade, a gente faz alguns testes e isso consegue mensurar melhor se aquela mobilidade está adequada para a idade dele. Então, beleza, a gente ouve muito assim, o idoso, ele sofreu uma queda, quebrou o fêmur, teve uma fratura de tíbia, teve uma fratura de ombro, já trocou o encaixe do quadril. Eu falando aqui, claro, a gente não vai entrar na ortopedia necessariamente, que não é a sua área, é a geriatria, mas eu não diria vilões, mas de repente são membros ou que estão mais expostos às pressões do cotidiano, aos esforços do cotidiano. Você diz o local? Isso, localmente. Considerando aí a questão de fêmur, tíbia, ombro, tem muitos idosos que reclamam, ali a articulação do quadril também. Coluna é campeã. Né? Coluna, a dor no espinhaço, a dor nas cadeiras, nos quadris, a dor e até mesmo dor na coluna do pescoço, ela é muito incapacitante em qualquer faixa etária. Perfeito. E para um indivíduo idoso que tem pouca mobilidade, ele fica mais parado, em boa parte das vezes, a coluna é um grande vilão e eles tendem a achar que a coluna, todo idoso tem, dor de velha, dor da velhice, e não é. Aquela história, é da idade. É da idade. Isso é onde ele se sabota, é onde ele passa o pé pelas mãos, como a gente diz aqui. Se achar que é da idade, a coisa degringola. Então, coluna é um local tanto de muita alteração ali na própria vértebra, no próprio osso, nos ligamentos, nos músculos, nos tendões, até mesmo com microfraturas vertebrais, acontece em idosos com osteoporose, mesmo sem ter queda, sem ter impacto, ele pode sim trincar, como a gente diz, a coluna. Mas outras topografias são bem comuns eles sentirem dores, como você falou, a articulação coxo-femoral, joelho, ombro, são onde eles mais reclamam de dor, as mãos, o tornozelo, são onde eles mais reclamam de dor. E aí a gente tem a campeã de causa de dor nesses locais, que é a osteoartrose, que é a artrose, o famoso desgaste nas juntas, né? Essa é a campeã como causa de dor osteoarticular, principalmente nesses locais que eu falei. E isso precisa ser, como é que eu posso dizer, definido esse diagnóstico. Será que é só artrose ou tem um tendão inflamado, ou tem um músculo com algumas fibras rompidas, como por exemplo no ombro acontece muito, outra estrutura como a bucha está inflamada, então tem que ser minuciosamente avaliado, identificado e tratado. Então são essas topografias e eles não podem achar que isso é da idade. Tem até aquela piada, né? Esse ombro tá doendo. Andou nessa perna. Andou nessa perna e tá inflamado. É da idade. É da idade. Aí a outra perna É tem a mesma idade e não tem a mesma doença, né? Então, julgar que é da idade, principalmente dor, que é um marcador de péssima qualidade de vida, é melhor não ir por esse caminho e buscar viver com autonomia, com independência, sem limitações. Isso é o que a gente mais preconiza. Controle de peso também é fundamental nesse caso, manter uma boa massa muscular. Eu não digo aquele que está mais gordinho, mas
ter aí o controle de peso para manter uma boa massa muscular? Em estruturas que assim demandam sobrecarga, né? Quadril, joelho, tornozelo, a perda de peso ela é recomendada desde que monitorada, e no idoso tem que ser muito bem monitorada para que ele não desnutra, né? Os idosos mais obesos eles sofrem mais com Sei lá, o filho ou o cuidador disse, não, vou cortar tudo agora. aí pronto, mata de fome. Tira da dor, mas mata de fome. Não pode. Da cabeça fazer uma dieta que ele viu na internet, ou que o Vou tirar o nutricionista feijão, o falou para ele. açúcar, tudo aí. Fit, e pronto, aí mata de fome. E pode até perder o peso, mas perde de maneira muito assim, sem saúde, né? Perde com bastante debilidade. Então, o peso nessa condição faz diferença. Agora, o reforço nas estruturas musculares, ele é tão importante quanto. Depende muito de cada caso, mas de maneira geral, né? O reforço, o treino de marcha, de equilíbrio, a analgesia, o medicamento para aliviar ele ali da dor, a fisioterapia na reabilitação, tudo isso anda junto. Perder peso naqueles idosos que são obesos e que é uma estrutura que realmente o peso impacta, como coluna, joelho. Não adianta você perder peso se você tem uma artrose na mão. Não vai fazer muita diferença em termos de dor. Sim. Em termos de saúde geral é outra coisa. Então, nesse caso sim, mas é muito, como é que eu posso dizer, é muito mais recomendado identificar direitinho qual é a causa, porque às vezes não é o peso que está atrapalhando, é porque realmente tem um osso ali comprimindo alguma estrutura, está inflamando, está dando, e aí às vezes a intervenção é com uma infiltração, é com um procedimento cirúrgico, ou é com um tratamento de dor a longo prazo. Maravilha, vamos à pergunta do ouvinte. Aqui a ouvinte ela está preocupada com a avó. A avó tem 80 anos, doutor Belísio, mas não quer comer e nem tomar água. Eita, e sente muita dor nas pernas, está andando a marcha, está lentificada e está com um pouco de raiva aí da cuidadora. Está chateada com a cuidadora. A idosa tem 80 anos e aí a família está preocupada e pergunta o que fazer nessa situação. O paciente, quando tem uma condição de não querer ingerir líquidos ou alimentação, a gente tem que buscar, assim, identificar um diagnóstico. Alguma coisa está acontecendo. Não pode de repente ligar já direto com um tipo de demência, por exemplo. Não, nem Não achar tem que uma a relação. partir de agora é normal ela Não querer água, comer, não quer, não Pode vou até, insistir. pode até sim ser uma demência. Mas por tem que trás. identificar, né? Tem que identificar, pode ser uma doença no estômago, possa ser uma dor na garganta, a pessoa não vai querer, pode Um estar se mal-estar que ela não está engasgando. compreendendo aí, de repente. Pode estar se engasgando, pode ser um Sim. câncer, pode ser várias coisas que está fazendo com que ela perca a vontade de ingerir líquido e a vontade de se alimentar. A gente tem que identificar o que é que está por trás. Não adianta só fazer o remédio para a febre, assim, vamos ter que tratar Perfeito. a causa da febre, né? Então, identificar o que é que está por Não trás. está comendo, não tá comendo, vou dar vitamina. Aí Não. não é a solução. Né? Se melhorar é porque iria melhorar com ou sem a vitamina. Perfeito. Tem que buscar a causa da perda de apetite, que são várias. Você falou uma, demência, depressão, medicamento, doença como câncer, por exemplo. Pode ser dor, uma causa de perda de peso, que a pessoa tem que buscar a causa para resolver. Então, tentar ver se consegue. Enquanto isso, tem que estar bem atento à questão da desidratação. Se for o caso, fazer uma hidratação venosa mesmo. Você tem que De tomar repente, na veia, essa o lentificação de marcha já teria uma consequência do que ela falou anterior? Sim, a marcha fica mais lenta porque ela está fraca da alimentação e da hidratação, isso acontece. Ela estando mais lenta, ela gasta menos energia, ela necessita de menos água, aí é que vai perpetuar a má ingestão de água, de alimentos, e aí é que vai entrar. Isso é uma bola de neve, que a gente tem que abortar isso no começo. E a irritabilidade com o cuidador está me dando uma pista. Deve ser um tipo de depressão. Depressão faz muito isso, né? De tirar o apetite dos indivíduos idosos. Sim. E eles cursam com irritabilidade. É uma causa clássica de perda de peso, é a depressão. Um sintoma de irritabilidade. Isso num paciente que não tem a demência, né? Que se for um paciente com demência, a irritabilidade sim, pode ser um sintoma depressivo dentro da demência, mas não necessariamente é uma depressão como outra. Tem o Alzheimer ali
embutido, né? Então essa irritabilidade com o cuidador dá uma pista boa. Porque o cuidador, a gente tem que entender, ele é quem proporciona as sensações mais desagradáveis para um paciente com demência. Né? Ele está sem vontade de comer. Ele se torna meio que aquele não, chato. né? Tá sem vontade de comer e ele querendo que você coma. Não quer beber água e você empurrando. Ou eu quero comer uma coisa que não pode, ele não quer se levantar e você levanta. Ele não quer tomar banho e você... Vai dar banho nele. O cuidador tem que estar preparado para isso. Quem vem, o familiar que só chega à noite, que só diz sim, ele vai querer o cuidador, tá? Dá sensações agradáveis a ele. O cuidador, ele tem que ser mesmo aquela pessoa para dizer o não, e eles, quando são bem preparados, quando não estão estressados, quando cuidam da saúde também, praticam atividade física, tem um período de descanso, quando eles não querem abraçar o mundo com a mão, cuidar de domingo a domingo, 24 horas, eles conseguem lidar com isso muito bem. Mas, via de regra, o cuidador tem que entender que ele é o chato mesmo, é quem diz o que o paciente não... e tenta fazer o que o paciente não gosta. O paciente não quer tomar o remédio, só tem que tomar o remédio na hora. Tomar o remédio. Olha, mandar um abraço aqui para minha amiga Roberta, inclusive ela disse, olha, a minha avó estava assim, tem 82 anos, descobriu que era um problema na garganta. Então, doutor Beleza, tem que estar atento a esses alertas que o corpo vai dando, é isso? Disfagia, que é engasgo, paciente. Acho que ela falou aqui a mãe. Obrigado, Roberta. Então a mãe está com os problemas, mas era... Engasgar. Você já imaginou, toda vez que você vai beber água, se engasga? Não, seria a coisa mais... vai querer beber mais água. É uma coisa terrível. Isso é natural do ser humano. Se toda vida que você vai deglutir, então você se alimenta, dá uma dor no estômago, você naturalmente não quer mais engolir, porque está com problema na garganta, alguma coisa nesse sentido. Então, são essas variáveis que a gente tem que investigar. Idoso, ele é minucioso mesmo. A nossa expertise, nossa habilidade como geriatra é pegar pacientes complexos, lógico. A gente, por essa habilidade de pacientes complexos, a gente sabe, se tivesse pegado o paciente há 20 anos antes, a gente sabe o caminho das pedras para ele não chegar daquele jeito com 80, 90 anos. Então a gente também faz a parte da geriatria preventiva. De paciente mais jovem, a gente conduzir. Mas uma das habilidades do geriatra é conduzir pacientes complexos, multimórbidos, com várias doenças ao mesmo tempo, envolvendo cuidador, família, questões sociais, familiares e assim por diante. Maravilha. Deixa eu mandar um abraço, dona Fátima Azevedo, esteve a consulta com o senhor recentemente, adorou a consulta aí. Mandar um abraço para minha amiga Fátima. Muito bem, doutor. Essa paciente é uma paciente que ouve sempre o nosso programa aqui, nossa participação, e se identificou com algumas... diz que faz já o que a gente recomenda, que isso é muito bom, isso é muito prazeroso, porque a gente não deixa de ser uma prestação de serviço. Que é aquele trabalho preventivo, de qualquer maneira. A gente presta, tem muita gente que não tem, que mora longe, não tem acesso à saúde, muito menos saúde privada, que coloca em prática aquilo que a gente vai dizendo aqui, na maneira deles, vai tentando. A gente tem também para quando precisar não chegar já tão avançado quase. A gente tem essa satisfação de receber esses feedbacks, que o paciente ouve o programa e coloca em prática. Abraço. Obrigado.